Atenção, em notícia de primeira mão, acabou de acontecer, Flávio escolhe o seu candidato a vice-presidente. É Alfredo Gaspar, deputado de Alagoas, Alfredo Gaspar, conhecido nacionalmente aí nos últimos meses, ficou conhecido nacionalmente como o relator da CPMI do INSS, com aquele vozeirão em que ele bradava, senhor careca do INSS, não é isso? Alfredo Gaspar, um homem de reputação ilibada, um homem de ampla formação jurídica, com experiência inclusive na administração pública, tendo sido oriundo aí do Ministério Público, foi promotor de justiça por muito tempo, chegou a ser procurador-geral de justiça, chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas, chegou a ser secretário de Segurança Pública de Alagoas, vem nessa pegada aí de lei e ordem, tolerância zero com a insegurança pública. Este é o Alfredo Gaspar, que já havia inclusive lançado pré-candidatura ao Senado por Alagoas, mas foi convocado aí por Flávio para ser o seu candidato a vice-presidente. É uma chapa puro sangue, porque o Alfredo Gaspar, deputado Alfredo Gaspar, agora candidato a vice-presidente, ele é puro sangue porque ele é filiado ao Partido Liberal, ao PL, mesmo partido que Flávio. Muito bem, ontem à noite nós fizemos uma live, no final da live havia já uma matéria no portal Metrópolis do Mário Gadelha e eu disse, vamos então aqui repercutir essa previsão que ele chama de informação do Igor Gadelha. Se ele acertar, estamos ferrados. Se ele errar, nós vamos falar, ei Igor Gadelha, você não sabe de nada. E errou, graças a Deus. Ontem à noite o Igor Gadelha dava conta de que o vice de Flávio seria escolhido entre Michele Bolsonaro ou Priscila Costa, que é lá do Ceará, ou o Rogério Marinho. Mas eu falei também para vocês aqui da live, aqui no canal Dr. Couto de Novaes, ontem à noite, que era possível que nós tivéssemos uma surpresa, uma grata surpresa, que fosse anunciado um nome que ninguém estava cogitando. Eu confesso que em nenhum momento, não sei vocês, em nenhum momento cogitei em minhas análises a possibilidade do bom Alfredo Gaspar ser aí a opção como vice do Flávio, confirmado como vice. E por que não havia pensado? Não havia pensado porque, de fato, para o Nordeste, imaginava que se fosse tirada da algibeira uma opção vinda do Nordeste, seria o Rogério Marinho. Mas, por outro lado, vocês sabem, eu sempre elogiei muito aqui no canal o Alfredo Gaspar. A Elcinha sabe, a Elcinha que também é de Alagoas, nossa querida inscrita, sabe o quanto que eu venho elogiando o Alfredo Gaspar, principalmente no auge da CPMI do INSS, da qual ele foi relator e fez uma defesa dos vulneráveis, dos aposentados, dos pensionistas, diante de todo o sofrimento que esses vulneráveis passaram na mão dos crápulas da República que pegaram o dinheiro desses aposentados. Então, Elcinha está feliz? Elcinha está assim, como se diz aí, Martina, exuberante, porque o seu querido Alfredo Gaspar será vice-presidente da República e não negará fogo. Alfredo Gaspar, nordestino, será um grande vice-presidente da República. Tremei, enquanto Elcinha está feliz, Lulinha está tremendo. Tremei, Lulinha, tremei, Lulão. Vem aí, Alfredão, o terror das corruptelas. Vem aí, eita. Bom, eu quero dizer o seguinte, graças a Deus não veio essa Priscila como vice, meu Deus. Graças a Deus não veio a Michele Firmo, ó Deus, obrigado. Ao momento de Luiz Felipe Orlando de Bragança virá. Inclusive, o Flávio poderá aproveitá-lo muito bem. Esperamos que sim. O Luiz Felipe tem capacidade para ser um grande ministro. Pense nisso, Flávio, inclusive do STF.
Gostaria de ver muito Luiz Felipe de Orleans e Bragança no STF. Tem formação jurídica para isso, tem ampla formação para isso. Muito bem. Flávio Bolsonaro anuncia vice para a disputa à presidência. Isso está em toda a mídia. Com neutralidade de PP e republicanos, o nome escolhido pelo senador deve ser do próprio PL. É isso daí. Veio então o Alfredo Gaspar. Muitos de vocês já conheciam o Alfredo Gaspar, porque de fato o nome dele, o trabalho que ele fez na CPI do INSS foi um trabalho realmente, a didática desse homem, sabe? A capacidade de trabalho dele, foram, gente, inimagináveis volumes de provas, de documentos que o relator teve que analisar com a sua equipe, deu conta. O sucesso da CPMI do INSS se deu muito pela capacidade de trabalho, pela experiência do Alfredo Gaspar. Aí você diz, mas não deu em nada a CPMI, não houve punição, não houve prisão. Calma, foi um trabalho que eles fizeram de produção da prova, de desmascaramento dos culpados, e indiciou, fez o seu papel. Ocorre que a República, a maioria das instituições não funciona, mas ele fez um papel que, inclusive, aquilo ajudou bastante a condução depois do caso aí pelo Mendonça, tá certo? Ajudou bastante. Então, ele mostrou grande capacidade de trabalho, o Alfredo Gaspar. Grande capacidade de trabalho. Vamos repercutir um pouquinho aqui o que está dizendo aqui a grande mídia. Olha aqui o Jornal Globo. Vamos logo aqui para o Jornal Globo, que é o porta-voz do governo Lula, né? E do governo das togas. Flávio Bolsonaro anuncia Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS, como candidato a vice. Definição ocorre no último dia das convenções e encerra a busca que envolveu nomes do Centrão e alternativas do PL. Oh, meu Deus! O ex-chefe de gabinete de Lula decide deixar a campanha. Quem é o ex-chefe de gabinete de Lula? O Marcola. Marcola era... Gente, o Marcola é um cara tão ligado ao Lula que ele tomava conta do celular do Lula. A pessoa ligava ou mandava mensagem e passava pelo intermediário Marcola. É um cara realmente assim... Ele devia trocar praticamente as curuecas do Lula. Esse Marcola, que recebeu quase 300 mil reais, só o que se sabe até agora, olha aí, falando do Alfredo Gaspar, que foi relator da CPI do INSS, essa escandalosa Roberta Lequezin, né? Lequezin, que sabe qual é o nome dela, que é lobista, que é amiga do Lulinha, os dois que estão envolvidos aí com o caso do INSS, ela passou para esse Marcola, chefe de gabinete do Lula, como se fosse o Mauro Cid do Lula. Eita, me veio aqui agora uma coisa. Ele não é militar, o Marcola não é militar, mas é como se fosse assim, o chefe do gabinete do Lula. Mas, e aí, será que ele é o Mauro Cid do Lula? Será que ele vai abrir a boca um dia? Esse cara recebeu quase 300 mil reais da lobista que está sendo investigada e só não está presa porque está com cautelares diversas da prisão no lombo. Mas ele disse, eu recebi isso, foi por nada não, foi por um empréstimo que ela me fez. Bom, ele já não estava no gabinete, porque Lula o tinha colocado num cargo muito importante na campanha de Lula, a reeleição. Mas agora ele deixou, porque o caso é tão cabeludo e pode resvalar ainda mais um cachaucho, e ele deixou. Mas o que eu quero trazer é esta coisa aqui. Flávio anuncia Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS, como vice. Já inclusive, discursou. Foi um evento no PL, na sede do PL no Rio de Janeiro, agora há pouco, que começou às 11 horas, e fez um belo discurso, Alfredo Gaspar. Muita gente ali, inclusive de outros partidos, estavam ali presente, prestigiando o evento. A Tereza Cristina estava ali, a Daniela Marques estava ali, outras pessoas, outras autoridades de outros partidos que foram até cogitadas para serem vice,
estavam ali dando apoio. Então, muito boa sorte a essa chapa. Então, Flávio, meu amigo Flávio e Alfredão do Nordeste. É a chapa que será a chapa consagrada vencedora, se Deus quiser, já em outubro. Hoje saiu pesquisa da Janial Quest. A pesquisa bem diferente daquela da semana passada, onde a Janial Quest mentia, dizendo que Flávio estava atrás de Lula no segundo turno, 8 pontos. Hoje ela já diminuiu, diz que Lula só está à frente de Flávio 5 pontos. Quando todos sabemos, Lula está atrás de Flávio, bem atrás de Flávio. A Janial Quest admite: Flávio começa a ganhar espaço entre a direita que não é bolsonarista, oh meu Deus! Oh meu Deus, para quem? Então seja bem-vindo, Alfredão do Nordeste. É isso, com esse vozeirão, será um bom vice-presidente da República. À altura. Cuidado, hein, Marajás? Cuidado! Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente e compartilhe. Vá até a aba Seja Membro, torne-se membro desse canal. Vai aparecer o botão hypar, senta o dedão aí. Feliz que você está com a escolha do Alfredão, senta o dedão, trate de hypar. Vá no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas.